Você sabia que você pode estar vivenciando uma fase que você nem sabe que está vivenciando essa fase? Mas você vai começar a se identificar a partir de que você assistir esse vídeo aqui e você vai entender a fase que você se encontra. Então, o meu nome é Rafael Fakes e se você já gostou desse anúncio aqui, já dá um joinha aqui, se inscreve nesse canal aqui, porque aqui os conteúdos valem muito mais do que você imagina que valem, ok? Então, vamos à aula de hoje. É o seguinte, gente, você pode estar vivendo uma fase. A gente vivencia 4 fases na nossa vida, eu digo. Por isso que a gente está aqui para uma transformação, um desenvolvimento pessoal, que eu já digo que é eterno, que o treinamento nunca acaba, sempre tem um conhecimento que você pode estar adquirindo, e a evolução é contínua, certo? Então presta atenção, você pode estar vivendo uma fase dessa aqui que eu vou apresentar para você e você não sabe que você está vivendo essa fase. Porque eu já passei por isso. Eu já vivenciei essas 4 fases. E olha, vou dizer para você, foi difícil para mim entender que eu estava em alguma fase dessa aqui. Mas eu vou mostrar todas para você. Então é o seguinte, essas fases, como são 4 fases, eu vou dividir ela aqui. Aonde a gente encontra. A primeira fase que a gente se encontra é a fase da... É pesado, hein? Presta atenção. A fase da ignorância. Então essa aqui é a fase da ignorância. E aqui de ignorância. Sabe quem o ignorante? O ignorante é aquele assim, ó, que ele não entende de pivica nenhuma, ele acha que entende alguma coisa e ele tem raiva dos que entendem do assunto. Então, essa é a fase do ignorante. Ele não quer aprender nada, ele não tem intenção de falar nada coisa com coisa. É mentiroso essa fase do ignorante. Pensa numa fase que a gente mente, que Deus o livre, sabe? Então eu falo para você o seguinte, então, essa é a fase da ignorância. Eu não sei se você se identifica com essa fase, sabe? Aquelas que é o sabe tudo, mas não sabe nada, sabe? É aquele que dá opinião em tudo, sabe? Se mete, entende? Mas eu digo para você que depois de um tempo as pessoas vão vendo o seu próprio caráter daquele indivíduo, daquele fulano, daquele Beltrano, e as pessoas vão se distanciando. E ele tem uma virada de chave. Eu digo para você que a fase da ignorância é a primeira fase que a gente se encontra, e aí há transformação nessa fase. Nessa fase que vira uma chave dentro da gente. Nessa fase que a gente recebe um choque. Nessa fase que a gente tem um momento de rebeldia. E a gente vai ter o despertar, que eu digo, para sair da fase da ignorância. E aí a gente começar a ter um destino na nossa vida. E aí a gente passa por uma fase que é a fase do xarope. Por que xarope? Eu vou falar pra você. Aí ele já começa a investir nele, aí ele já começa a ter conhecimento, ele já começa a se interessar em se autodesenvolver. Você lembra que eu falei pra vocês que a fase aqui inicial é a transformação, desenvolvimento e evolução? Então ele já começa a se desenvolver, ele já começa a entender das coisas, mas sabe o que eu dizer pra você? Ele sabe tudo, mas ele vive xaropeando todo mundo. Sabe? Aquele cara que incomoda, é aquele cara que começa a corrigir os outros, mas não deveria corrigir, porque às vezes a fase do outro é da ignorância, né? Ou as fases do outro é a próxima fase que eu vou apresentar para você. Então, é o verdadeiro xarope. Ele é o cara que, o exemplo, ele já sabe, já tem um conhecimento, mas não entrega o conhecimento para ninguém e se continua se metendo, continua fazendo comentários, fazendo observações baseado nas coisas que ele acaba até desconectando das pessoas que Deus coopera para trazer para a vida dele. Então, essa fase é terrível porque às vezes o xarope, ele é um cara que ele tem até a luz, ele já foi picado pelo Rica vírus, como eu não sei se já falei em algum vídeo aqui isso, mas eu digo para você, ele tem uma vida às vezes com Cristo. Mas o xarope ele quer salvar todo mundo e ele não vai conseguir salvar ninguém, porque a salvação é individual, tá me entendendo? E talvez você esteja se encontrando nesse modo xarope. Eu passei por essa fase. Eu digo pra você, eu passei. E eu vou dizer pra você que tem a fase do esforçado. A fase do esforçado é aquele assim que ele não tem o conhecimento, mas ele paga o preço, ele se esforça, ele erra, ele perde, ele quebra, ele... Quantas vezes, eu não sei se você já quebrou na vida, você já ficou endividado, ou se você já enfrentou uma circunstância ou um problema na sua vida que você não queria conseguir, acharia que não conseguia resolver, mas deu tudo certo, você conseguiu resolver. Esse é o cara esforçado. É aquele cara que ele não tem o conhecimento suficiente, mas ele paga o preço.
E ele fala, eu vou conseguir, eu vou, mas nem que... É aquele cara que chega no final da fase, do exemplo que eu vou dar pra vocês aqui, como se fosse o videogame, é aquele cara que vai construindo o seu jogo, como se fosse a fase do videogame, só que ele chega no chefão, que sempre no videogame, a fase tem um chefão pra matar. Ele chega com um pouquinho de energia lá, sabe? Sabe quando ele... mais um foguinho do inimigo, ele morreria. É aquele cara que ele vive exausto. Ele vive, às vezes, sem energia, entendeu? Porque ele não tem, às vezes, o conhecimento suficiente. Mas ele é um fazedor. Ele faz até, sabe, com até recursos que ele não tem, certo? E aí, o que eu digo pra você? Ele não sabe, às vezes, realmente o quanto ele tá desenvolvendo potencial, mas de tanto a vida espancar ele, de tanto a vida bater nele, ele vai criando resistência e se esforçado. Como eu já passei nessa fase. Eu já me arrependi de ter feito sociedades que eu não fiz o filtro direito. Eu já me arrependi de fazer amizade como eu não coloquei na balança direito para ver os valores das pessoas, para ver os princípios. Mas eu era esforçado, eu queria amizade, eu queria o relacionamento, eu queria a sociedade. Você tá me entendendo? Esse é o cara da fase do esforçado. Então talvez você se encontre nessa fase, sabe? É aqueles que vai com tudo. Sabe, vai com medo de tudo, já tem até jargão, vai com medo de tudo. Isso é uma coisa, uma grande mentira, certo? E aí você acaba até perdendo a sua vida às vezes, se você não tiver preparado, não tiver emoção suficiente para aguentar o tranco. Então, veja se você tá nessa fase. E aí tem a última fase, eu vou colocar aqui como verde ou vermelho, que é a fase do federal. Eu ia falar um palavrão que você deve ter vindo aí na sua mente, essa palavra que todo ser humano gosta de usar. Depois eu vou colocar aqui, eu vou falar aqui, mas vai ficar pi aqui. É a fase do FODA, entendeu? FODA é a fase do federal. Esse aí, ele é igual general, é igual marechal. É aquele cara que tem o conhecimento, ele tem o entendimento da coisa, ele faz de forma justa e correta, certo? E ele realmente já sabe quem verdadeiramente ele é. As crenças já ficaram até pro passado, porque crença, não existe crença positiva, tem crença, toda crença é limitante, toda crença te limita. Tem muita gente ensinando sobre crença aqui e nem sabe o que tá falando. Que não, porque você vai romper suas crenças limitantes, suas crenças vão virar positivas. Não, toda crença é limitante. Então, realmente, esse cara aqui, o federal, ele sabe realmente quem ele verdadeiramente ele é. Ele é uma pessoa que tem uma iluminação diferenciada. Ele tem um amor diferenciado, certo? E ele tem uma paz dentro do seu interior que nada mais afeta ele. E assim, claro, ele vai obtendo todos os recursos, todos os tempos, toda a energia que Deus e o universo em si conspira a seu favor. Porque até o ruim ele acha bom. Esse é o federal, que para muitos, alguém já deve ter visto falar aqui, é o general, é o governante. Então, em que fase você se encontra hoje? Você pode estar na fase do ignorância ainda, você pode estar na fase do xarope, você pode estar na fase do esforçado, ou você pode estar na fase do ferrenho, do federal mesmo. Daquele cara que é o cara que sabe, faz e entende e crê realmente o que ele é e o que ele veio fazer. Ele já tem uma missão definida, ele já tem o destino. Esse cara aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, é igual o cachorro, aquele que fica rodando atrás do rabo, sabe? Ele não sabe o que faz, ele só fica aqui. O xarope é aquele que é igual a barata. Ele vai, bate, volta, não sei o que, entendeu? Ele é igual a barata, entende? Esse aqui é igual o rato. Eu vou falar pra vocês, esse aqui é igual o rato. Entendeu? É aquele que vai, come tudo, come porcaria, come papelão, come de tudo, depois ele vai ver o que vai acontecer. Come até veneno. Por isso que eu falo pra você, o cara do esforçado tem que cuidar, porque pode comer até veneno. Agora o federal não. Ah, esse come ovelha, esse come picanha, come filé mignon, esse come o melhor que tem aqui na terra. Entendeu? Esse aí é um leão. Vou até colocar aqui, ó. Esse aqui é um leão, bicho. E aí? Tá fazendo sentido esse vídeo pra você aqui? Então, dá um joinha aqui. Se inscreve no canal se você não inscreveu ainda. Certo? Compartilha com o seu amigo, compartilha com a pessoa que se mais ama, porque eu digo pra você que eu amo demais as pessoas e sou apaixonado em ensinar e dar conhecimento pra você. Então, fica o meu abraço aqui, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.